Amém? Amém? Eu quero ler com vocês no livro de Zacarias 4, o versículo 6. Você vai acompanhar a projeção. Zacarias 4, versículo 6. A palavra de Deus está falando com Zorobabel, que estava na reconstrução dos muros de Jerusalém. E ele diz assim, prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, ou por violência, melhor tradução, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Vamos repetir a frase não por força? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Pai, nós nos fiamos na tua palavra. Graças te damos por aquele sacrifício perfeito que fez a expiação dos nossos pecados e nos reconciliou contigo. Graças te damos, ó Pai eterno, nós te bendizemos, te louvamos, te agradecemos pela graça derramada sobre nós. E agora, pelo teu Espírito Santo, nós te pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação e de sabedoria. Dá-nos entendimento espiritual das verdades eternas que o Senhor quer que nós conheçamos, para que venhamos a amadurecer até alcançar a medida da estatura de varão perfeito, que é Cristo, nosso Salvador. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que quando nós concordamos crendo, o Senhor nos concede tudo o que te pedimos, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. A semana passada, eu falei sobre a igreja de Filadélfia. E hoje, sobre a igreja de Laodiceia, desculpem. E hoje eu quero falar sobre a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque, assim, no tempo presente que nós estamos vivendo, há uma característica muito forte destas duas manifestações de igreja, vamos dizer assim. Tá? Então, se você não viu a palavra da semana passada, procure no canal da igreja, procura lá e assista. É muito importante você ver, para que você possa estabelecer a diferença entre uma e outra. Isto quer dizer que só existe dois tipos de crente no mundo? Não, evidentemente que não. Se você vai ler as cartas do Senhor, né, escritas em Apocalipse, você vai ver que há outras manifestações, vamos dizer assim, de cristianismo no mundo. Esta concepção de duas igrejas, ela foi trazida por alguém no século passado, mas se encaixa perfeitamente no nosso tempo. Existem os zelosos, existem aqueles que sacrificam qualquer coisa pelo Senhor Jesus Cristo, e existem aqueles que não sacrificam nada pelo Senhor Jesus Cristo, mas dizem que são cristãos. São Laodiceia, essa última, e Filadélfia. Porém, assim, Filadélfia e uma outra igreja que você encontra aqui no livro de Apocalipse, chamada Esmirna, são as duas igrejas que não tiveram nenhuma repreensão do Senhor. Esmirna foi uma igreja de mártires que sofreram muita perseguição. Então, quem é que diria que hoje não existe no mundo cristãos que estão sendo martirizados? Todos nós sabemos que é verdade isso. É só um exemplo de que nós vamos analisar Filadélfia e analisamos já Laodiceia para entendermos um contexto bem amplo, mas uma coisa muito proveitosa para todos nós como cristãos hoje é pegar as cartas, as 7 igrejas e ler orando, dizendo: Deus, o que tem aqui que eu posso estar envolvido? Para quê? Para que as nossas vestes sejam lavadas, para que nós possamos estar amadurecendo no Senhor. Quem me entendeu? Então, pegar as cartas, ali 2, né, Apocalipse 2, onde ele começa a falar as igrejas, ele começa com Éfeso e vai adiante, e lendo com oração, o Espírito Santo, porque a gente se abre para ele quando ora, o Espírito Santo pode dizer: olha, isso aqui é um traço na sua vida. Então, por que ele faz isso? Porque ele nos ama.
Se o Senhor não nos amasse, Ele não nos repreenderia, mas Ele nos repreende quando Ele nos ama. E é isso que nós precisamos entender, porque a nossa sociedade aí entende repreensão como rejeição, mas não é nada disso, não é nada disso. O Senhor, em certa ocasião, eu não sei onde está, eu não vou nem procurar agora, ele disse, Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Então, quando alguém não é filho, não é repreendido. Mas os filhos são repreendidos. Por quê? Por causa da educação que o nosso pai quer nos dar para que a gente amadureça. É igual um pai humano. O pai humano corrige, dá limites e incentiva. Duas coisas. Corrige e incentiva. Para quê? Para o amadurecimento dos filhos. Nosso pai é assim. Então, essas duas igrejas na Turquia foram as duas igrejas que não foram repreendidas pelo Senhor. Mas, por exemplo, Éfeso abandonou o primeiro amor. Era fervente. Continua fazendo coisas que Deus aprova, mas abandonou o primeiro amor. Pérgamo tinha lá uma mistura. Aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, que ensinou os amalequitas a colocarem tropeços no povo de Israel para que eles se prostituíssem, para que fossem para a idolatria. Então, hoje, há muita tendência à idolatria e à prostituição, inclusive entre aqueles que se dizem cristãos. Tá? A igreja de Tiatira, eu costumava brincar, te atira de uma vez. Ou resolve ou te atira. Né? Tiatira era uma igreja que tolerava Jezabel. Queridos, Jezabel não ataca só mulheres. Há homens que são Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? É um espírito narcisista. Só eu e mais ninguém. Né? Então, na nossa geração, isso foi levado ao máximo, com o feminismo. Mas não podemos esquecer a perversão de personalidade, onde, seja homem ou mulher, é só aquilo que a pessoa, no caso, né, fala. Então, ele diz, você, né, fez isso. Sardo era uma igreja morta. Igreja morta. Por quê? Pelas contaminações com ações que geram morte. Assim, às vezes, nós não... Você sabe que nós vamos ter que falar cada vez menos claramente. Quantos aí já sabem disso? Tá? Fique esperto, viu? Não existe mídia social privada. Fique esperto. Era uma igreja que ela vivia contaminada, era contaminada com obras que não de justiça, mas obras que geravam morte. Então, por exemplo, a gente ama muito os animais, né? Sim, sim. E a gente ama aqueles que estão no ventre antes de nascer? Protege do mesmo jeito? Só pensa, não fala. E eu vou parar por aqui. Contaminação, entendeu? Com ações, eu anotei aqui, com ações que geram morte e não justiça. A outra que nós vimos na semana passada, Laodiceia, é aquela igreja soberba, que vive na presunção de que com ela está tudo bem. Não tenho nada para corrigir em mim. Então, estas são, assim, é uma frase só. Quando nós vamos orar, a gente pode ver. Eu posso ler, por exemplo, lá sobre a igreja de Éfeso, e o Senhor me diz, olha, você fez isso, você fez isso, você... Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Misericórdia, Senhor. O que eu vou fazer se acontecer isso comigo? Eu vou para o joelho chorar, orar, fazer jejum. Quero voltar para o primeiro amor. Comigo, por mim mesmo, não consigo, mas eu quero voltar para o primeiro amor, Senhor. Eu quero voltar. Então, você entende? Leia, mas com espírito de oração para você orar sobre coisas que o Senhor vai mostrar. E hoje, eu quero falar da igreja, junto com Esmirna, a igreja que não foi repreendida pelo Senhor. Então, nós vamos ler a carta. Primeiro, vamos ler a carta. A carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo
da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa igreja, é interessante algumas coisas. Filadélfia era a cidade na Turquia que dava acesso ao Oriente Médio. Era, vamos dizer assim, a porta de acesso para o Oriente Médio. Então, pus uma porta aberta. Quer dizer, a partir de Filadélfia, era possível, pelo evangelho, alcançar todo o Oriente Médio. Né? Era também uma região onde circulavam, por causa disto, desse trânsito, circulavam muitos comerciantes e muitos pagãos também andavam por ali. Tá? E é interessante que, se você for ver, se você procurar as fotos dos restos mortais da Filadélfia antiga, não dá mais do que um quarteirão, mas tem 2 colunas enormes em pé ali. Então, foi uma cidade que sofreu muitos terremotos, teve invasões, teve muita coisa, guerra de Constantinopla, muitas coisas aconteceram ali, mas tem 2 colunas na entrada do sítio arqueológico onde era a antiga Filadélfia. Depois a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Filadélfia encontrou oposição por parte dos judeus, exatamente como Esmirna. Qual é que era o problema? Os judeus, o apóstolo Paulo lutou muito contra isso. Eles queriam que os cristãos que se convertiam seguissem a lei de Moisés. Por exemplo, tinha que se circuncidar, senão não era salvo. E o apóstolo Paulo é duro nisso, na carta aos Gálatas, eu não vou ler, você pode ler depois. Ele diz, vocês decaíram da graça, vão voltar para as obras para serem salvos? Então, deixa eu dizer uma coisa antes que alguém me entenda mal. Nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Mas quando somos salvos pela graça, nós operamos as obras dos salvos. Entendeu a diferença? Eu não faço uma obra para ser salva, mas porque eu sou salva, eu faço as obras que os salvos fazem, guiados pelo Espírito Santo. Amém? É isso que nós precisamos buscar. Porque Efésios capítulo 2 diz que ele preparou as obras para que a gente ande nelas antes da fundação do mundo. Ele, de antemão, diz, preparou as obras para que nós andemos nela. Né? Então, que ele chama aqui sinagoga, Jesus chama a sinagoga de Satanás, eles negavam o Messias. Por quê? Se tem que circuncidar para salvar, quer dizer que o sacrifício da cruz para perdoar os meus pecados não é pela graça, porque eu creio. É porque eu sigo uma determinação, né, dada no Antigo Testamento. Então, eles negavam o Messias, por isso eram falsos profetas, falsos mestres. As suas reuniões deste grupo judaizante eram para tramar contra os cristãos. E muitas vezes eles perseguiram os cristãos ali de Filadélfia. Em muitas ocasiões eles criaram muitos problemas. Por isso que o Senhor chama de sinagoga de Satanás. Eles achavam que só eles eram salvos, estes da sinagoga de Satanás, que perseguiam os de Filadélfia, porque eles guardavam o preceito da lei. Só que Jesus diz assim, eu vou fazer eles saberem que eu amo vocês.
Eu amo vocês, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Então quer dizer que eu posso fazer bandalheira porque eu tenho fé em Jesus? Não, quem tem fé em Jesus obedece. Não é, eu tenho fé em Jesus, então faço o que eu quero porque eu sou salvo pela graça. Não, essa é a graça barata, que é vendida em toda a esquina por aí, né? Mediante a fé. E Jesus disse que aquele que crê, obedece. Amém? Certo? Então aqui ele diz, o Senhor diz assim, no versículo, eu vou bem devagar porque nós precisamos entender isso aqui. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isso diz o que é santo, aquele que é perfeita e essencialmente consagrado, absolutamente consagrado, santo. Amém? Uma coisa que é importante a gente entender, que para cada igreja o Senhor se revela conforme algumas coisas da igreja, que tem a ver com a igreja. Tá? Então, aqui ele diz ao santo, o que é verdadeiro, tá? O verdadeiro, o que tem a chave de Davi, ou seja, ele tem o verdadeiro poder, ele tem a autoridade total e suprema, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Então, nessa semana, se você não está acompanhando a quarta de oração, você deveria acompanhar. Eu não vou dizer quem é, mas vou contar o milagre. Alguém não conseguia, o sistema não reconhecia a pessoa para poder chegar e visitar alguém num determinado lugar, mas tinha que passar pelo sistema e ser reconhecido. Nós oramos, né, todos juntos, e quem estava também online estava orando junto, e pedimos, por causa da chave de Davi, que o Senhor tem, que toda resistência fosse removida, que não pudesse ficar de pé na presença do Senhor. Sabe o que aconteceu? O sistema mandou chamar e disse, pode vir. Tá? E olha, não sei, mas eu calculo umas 3 semanas, mais ou menos, tentando. 3 semanas, eu acho, tentando. E não tinha jeito. Mas ele tem o poder absoluto. E quando você e eu estamos em comunhão com ele, na intimidade com o Senhor, ele mostra a coisa. Amados, lutas, sofrimentos, todos temos. Tá? Não espere que o Senhor vai... a vida cristã não é um mar de rosas. Quando o Senhor Jesus Cristo disse, lá em Atos 1:8 está referido, descerá sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder para serdes minhas testemunhas, a palavra testemunha no original é mártir. O mártir é boca fechada. Por quê? Porque ele reconhece que tudo vem de Deus. Quando nós entendemos que tudo na vida do cristão que busca estar em comunhão com o Senhor vem de Deus, nós começamos a agradecer. E os terremotos começam a acontecer para destruir as fortalezas. Que Paulo e Silas estavam fazendo à meia-noite na prisão? Louvando. O que aconteceu? Vocês sabem. Quem sabe diz. O que aconteceu? Um terremoto, as cadeias foram quebradas, o carcereiro queria se matar, porque ele era responsável, e todos os prisioneiros foram livres. Paulo gritou, não te cause dano a ti mesmo, estamos todos aqui. O que o carcereiro fez? Levou Paulo para a casa dele, curou as feridas, tinha sido chicoteado, lavou as feridas, curou. E aquele carcereiro e toda a sua família, naquele dia, entregaram a vida para Jesus. Poder para ser mártir. Não é para ser o bam, o melhor da parada, do tempo, do século. Não. Testemunha. Onde quer que eu vá. Onde quer que você vá, testemunha. Que as pessoas olhem para nós e elas digam, você tem uma coisa diferente. Tem algumas coisas acontecendo, quando se completar eu vou contar, mas antes não posso contar, porque senão eu vou
não é ninguém que está aqui nem ali. Mas quando se completar, eu vou poder contar para vocês verem que caminhos Deus usa às vezes para alcançar uma pessoa. Você ora, não acontece. Um dia o Senhor te dá uma notícia, ou te dá uma instrução. Vai lá e começa a publicar no teu status do WhatsApp. E quando você menos espera, pimba, está lá. Entenderam? Então, ele dá, não por força, nem por violência. Ele vai dando a direção. Era assim que essa igreja andava. Né? Então, Jesus tem a chave de Davi. Tá? Eles podem... E hoje, a igreja de Filadélfia, hoje, o Senhor põe uma porta aberta diante dela, porque ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Ou seja, pela chave de Davi, o Senhor abre e por essa porta aberta, os cidadãos de Filadélfia podem sair da terra antes que os julgamentos comecem a acontecer. Sair da terra não significa ir embora do mundo. Pode significar estar escondido dentro de casa até que a ira do Senhor passe. Você está entendendo? Sim? Amém? Então, não há críticas à igreja de Filadélfia. Simbolizando que para aqueles que são salvos pela graça, mediante a fé, é como se nenhum pecado tivessem cometido. Presta atenção. Presta atenção. Quer dizer que, então agora, qualquer coisa que eu faça, está tudo perdoado. Está perdoado desde que você confesse, reconheça que pecou, confesse o pecado, peça perdão e abandone. Porque o Senhor fez, já falei aqui, o Senhor fez a expiação pelos nossos pecados, nos reconciliou com o Pai e nos fez habilitados a andar dentro da vontade de Deus, porque mandou o Espírito Santo morar dentro de nós. Agora, nós é que damos espaço ao Espírito Santo para ser sim ou para ser não. Entende? Então, assim, se eu estou andando agora e o Espírito Santo me conduz e eu ouço a palavra dele, eu leio a palavra e deixo que ele fale comigo, então eu estou sendo amadurecido. Mas sempre haverá algum tropeço. Sempre haverá alguma coisa que o Espírito Santo vai trazer convicção do pecado. Sabe por quê? Quanto mais luz, mais a imperfeição aparece. Então, os maiores testemunhos de santos da história, homens que comungaram intimamente, profundamente com Deus, se você lê os diários deles, você vê que eles dizem como Paulo, misericórdia de mim, eu sou o pior de todos os pecadores. Ele começou dizendo, eu apóstolo como eles. E na velhice, cheio do Espírito Santo, tendo entendido tudo, ou quase tudo, miserável de mim, eu que sou o pior de todos, ele me resgatou. Por quê? Mais luz, mais revelação, mais entendimento, mais quebrantamento, mais arrependimento, mais pedido de perdão, mais perdão concedido, mais intimidade, mais luz. E assim vamos até aquele dia. Amém? Não há ninguém que possa arguir sobre o pecado dos outros. Nós temos tarefa suficiente com os nossos próprios pecados. E isso é muito importante, porque então nós preservamos o vínculo da paz entre nós. Sabe? A questão de Laodiceia era o nariz empinado. A questão de Filadélfia era amor aos irmãos. A cidade de Filadélfia foi fundada por um imperador em homenagem ao seu irmão que já tinha morrido. Então ele colocou na cidade, o nome da cidade, Filadélfia, que é amor entre irmãos. Filadélfia, amor entre irmãos. Certo? Então nós somos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9 fala isso. Efésios 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Quer dizer, você tem fé, então você é salvo. Entendeu? Mas salvo para quê? Para continuar a operar a própria salvação.
como a palavra de Deus fala, Pedro fala isso e Paulo também fala isso. Operai a vossa salvação com temor e tremor. E aí diz, ó, isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom, Deus deu dom. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não é pelas obras, como falei antes, eu não vou repetir. Então, esta doutrina da salvação pela graça mediante a fé é um ponto fundamental da fé cristã. E hoje existem grupos judaizantes, existem todo tipo de gente que coloca lá em cima a questão judaizante, e você, igreja amada, precisa ter cuidado com o que você ouve. Muito cuidado com o que você ouve. Alguns anos atrás aqui, a gente fez uma reunião aqui que não foi gravada, mas alguns se lembram. Falei exatamente sobre sinagoga de Satanás. Muito cuidado. Porque tem gente dizendo que pastor e não sei mais quem são lobos com veste de cordeiro. Queridos, vai mais fundo que a história é mais longa. Vai mais fundo que a história é mais longa. Há um rabinato encarregado de colocar os cristãos debaixo das leis de Noé. Só vou parar por aí. Tá? Então, onde que eu tenho que procurar comida? Aqui, na Bíblia. Se não fechar 100% aqui, joga fora. Se não fechar 100%, os bereanos eram excelentes, porque enquanto alguém estava falando, eu sempre digo, vocês deviam ter canetinha e cadernetinha para anotar, para ver se é verdade, ou depois pegar, deixa eu ver se o que ela falou é verdade mesmo. Deixa eu ver se está na palavra. Os bereanos, eles iam assim, ó, eles iam item por item, ver se era isso mesmo que a palavra dizia. E além de tudo, hoje ainda nós temos traduções terríveis da Sagrada Escritura. Coisas terríveis. Quanto mais antiga, melhor. Se você tem aquelas Bíblias antigas, lá de 1911, por aí, guarda. Porque aí você vai encontrar sem adulterações. Por quê? Porque os judaizantes estão por aí mesmo. Aí alguém pode dizer, mas hoje é sábado e nós temos culto no sábado. Sim, mas e daí? Qual é o problema? Pode ser sábado, pode ser domingo. A questão é dizer, se eu não guardar o sábado, não serei salvo. Entendeu a diferença? Quem me entendeu? Pois é. Então, essa questão de ser salvos pela graça mediante a fé é um ponto fundamental da fé cristã. Destaca a importância fundamental de um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo, e não por qualquer esforço humano que alguém faça. Sabe? Para a igreja de Éfeso, eles dizem, você esqueceu o seu primeiro, você já não me ama mais como me amava no começo. A coisa mais terrível que existe é alguém ter que mendigar amor. E a igreja de Éfeso fez Jesus mendigar amor. Como é que eu demonstro amor? Como é que eu demonstro amor? Diga, procurando, conversando, compartilhando todas as minhas alegrias, agradecendo porque é recíproco e dizendo que eu quero continuar com essa amizade. A igreja de Éfeso é uma igreja que deixou Jesus mendigando amor. Não pode ser assim conosco, né? Então, não é por esforço humano que nós vamos merecer a salvação. Então, essa igreja, a Filadélfia, era uma igreja atacada por essa gente que ainda está no mundo e está por aí, e aprontando bastante. Eles estão muito visíveis e evidentes nas mídias sociais. Analise tudo como se você fosse um bereano, de Bereia, sabe os de Bereia? Pega a Bíblia, pega as versões mais antigas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Falou isso aqui? Peraí, deixa eu ver se é assim. Está fazendo da tal maneira? Deixa eu ver se é assim.
E aí você vai estar protegido. Certo? Então, Jesus disse. Agora, no versículo 8, ainda, eu sei as tuas obras. O Senhor, de todos nós, Ele conhece as nossas obras. Ele sabe o que nós fazemos. Para alguns isso pode ser terrível, mas para você que tem intimidade com o Senhor, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o Senhor conhece os seus. Se você diz assim, meu Senhor, minha vida está aberta na tua presença. As coisas que eu faço, as coisas que eu penso, as coisas que eu falo, o Senhor conhece todas. Me sonda, vê se há em mim algum caminho que não te agrada. Aí você diz assim, mas como que eu vou saber se tem algum caminho que não me agrada? Diga assim, todas as cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João, de Tiago, de Tito e todos os 4 evangelhos me dizem o que agrada e o que não agrada, meu Deus. Ele deixou tudo para nós. A questão é que nós precisamos, né? Aí ele diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força. Lembra que nós começamos dizendo que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito? Então, não ter força nenhuma neste mundo desse jeito é glorioso, porque quando eu sou fraco, então é que estou forte. Se eu sou de Cristo, a minha fraqueza pode revelar o poder dele. Aquilo que eu não posso, porque não tenho força, ele pode e ele faz, e ele se revela, e outros vêm a conhecê-lo, e outros vêm a desejá-lo. Tens pouca força. Mas eu te amo. Tens pouca força, mas eu vou fazer com que aqueles que estão querendo desvirtuar a tua vida, a tua comunhão comigo, venham se ajoelhar. Jesus diz que eles vão se ajoelhar na frente deles e reconhecer que ele amou essa gente. Então, pus uma porta aberta diante de ti, tendo pouca força. Guardaste. A palavra guardar, no original, é tereo. Significa segurar firme. Põe lá o versículo. Guardaste a minha palavra. Seguraste firme a minha palavra. De novo, examina. Olha. Veja. Né? Guardaste, ali diz a palavra da minha perseverança. Guardaste a minha palavra. Ou seja, você segurou firme a minha palavra. Tá? É uma palavra que diz mais ou menos o seguinte, eu tenho anotado aqui, ó, manter debaixo de custódia. Eu guardo. Sabe o que é uma custódia judicial? Está de custódia? Você é responsável por aquilo que é entregue para você cuidar. É isso, querida. Né? Então, assim, vamos dizer, isso aqui... Vamos dizer, eu tenho a custódia judicial disso aqui, eu vou responder por isso aqui, perante o juiz. Então, essa palavra significa isso. Você se responsabilizou perante o justo juiz de guardar o que eu falei, de viver o que eu falei, de segurar firmemente o que eu falei, e não desviar para lado nenhum. Amém? Guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Aí vem o versículo 9, que ele vai dizer, eles vão saber que eu te amo. Versículo 10. Como guardaste, de novo, a mesma palavra, como guardaste a palavra da minha paciência. Nós precisamos esperar pacientemente pelo Senhor. Esperar pacientemente. Nós somos chamados para renunciar a nós mesmos, por que nós vamos estar esbravejando por aí? Esperar com paciência. Ou correr com paciência, como diz o apóstolo Paulo. O que é correr com paciência? É andar firme, segurar, ser responsável por aquilo que recebeu, praticar e continuar andando com os olhos fitos, pensando nas coisas do alto, prosseguindo até aquele dia. Amém? Aí ele diz, como você segurou desta forma, você se tornou responsável por aquilo que ouviu para praticar, também eu te segurarei firme
na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam em toda a face da terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12 é muito interessante, inclusive no aspecto histórico. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. Lembra que eu falei para vocês que Filadélfia sofreu muitos terremotos, muitas convulsões geológicas? Na entrada é uma quadra, tá? É uma quadra. Na entrada ali do sítio arqueológico da cidade de Filadélfia, tem 2 colunas que os terremotos não conseguiram derrubar. Até hoje estão lá. Você pode, se você for olhar, você vai ver. São 2 colunas bem grandes. Ah, mas tem mais, eu vou contar uma outra coisa para vocês depois. Agora, tudo isso nós devemos fazer contando com o Espírito Santo. Porque sem ele nada podemos fazer, o Senhor Jesus Cristo falou. Então vamos ver uma oração que nós poderíamos fazer por nós mesmos para alcançar este fato que o Senhor Jesus Cristo disse: eu farei com que eles saibam que eu te amo. Meu Deus, Jesus testemunhando para os outros que ele te ama. Não, ou Jesus é muito pequeno, ou nós não entendemos na cabeça da pessoa, ou Jesus é muito pequeno, ou nós não entendemos o que ele disse. Agora, ele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, fará com que eles saibam que ele, te ama. Que ele ama a congregação. Uma congregação de irmãos que se amam, onde todos sabem que nem não tem um perfeito, mas onde todos estão empenhados em se mudarem a si mesmos para encaixar melhor e formar as juntas e as ligaduras para crescer o crescimento que Deus dá. Então, o Senhor disse: eu farei com que eles saibam que eu te amo. Congregação, eu farei com que eles saibam que eu te amo. Pensa nisso. É glorioso. Então, mas que oração eu posso fazer? Eu desejo isso. Eu desejo, você diz assim, que a nossa congregação seja assim. Então, muito bem, Efésios 1. Vamos ver 17 e 18. O apóstolo Paulo diz: eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, como que eu vou orar? Senhor, me ensina. Como que eu vou orar, Senhor? Eu oro para que eu tenha iluminados os olhos do meu entendimento, ou seja, eu tenha um entendimento espiritual. Eu esteja desperta espiritualmente, que nós estejamos despertos espiritualmente para entender aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Amém? E fora isso, queridos, a palavra de Deus é bem clara. O Senhor diz, o que é que te declarou, que Deus te declarou, o homem? O que Deus te declarou? É Miqueias 6. Miqueias 6:8. Vamos ler todos juntos? Forte, no 3. 1, 2, 3. Ele te declarou o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. O que mais? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Bereanos que examinam a palavra e se examinam. Que examinam a palavra e alinham com a graça que Ele dá, com o poder do Espírito Santo, se alinham para que possamos continuar. Agora, eu quero ler para vocês um relato de um visitante lá no sítio arqueológico de Filadélfia. Ele diz o seguinte, presta atenção. Era um dia claro e lindo quando chegamos a Filadélfia, a atual Alashehir, logo após o almoço. Na hora certa, pensei,
já que os locais históricos na Turquia costumam fechar às 15 horas. Vimos as placas indicando o caminho e chegamos sem dificuldades por volta das 13h30. Era um bairro tranquilo e o local em si era como um parque, limpo e organizado. A placa no portão nos informava que estávamos lá durante o horário de visitação. E como, presta atenção de agora em diante, e como nos outros lugares das outras igrejas que visitamos, havia um pequeno escritório para coleta de taxas e distribuição de literatura. Mas, diferentemente de todos os outros lugares, embora tenhamos permanecido por quase 1 hora, não vimos nem visitante nem funcionário. Era como se todos tivessem desaparecido, exatamente como o Senhor havia prometido. Você entendeu? Eu li isso aqui há muitos anos atrás e foi uma coisa que me impactou. Porque, assim, todas as outras igrejas, todas, lá em Patmos também, a gente visitou, nós visitamos vários lugares aí, tem uma pessoa que te dá instrução, que te dá folhetos, né? Tem uma taxa que você paga e tal. Em Filadélfia, tinha lá, né? A pessoa chega, paga a taxa, tá? A taxa está aí, tá? Mas não tinha ninguém, não tinha nenhum funcionário, Eu lembro que em Patmos, para nós entrarmos, o irmão que estava conosco estava com uma bermuda até o joelho. Até o joelho. E o frei que estava cuidando lá entregou uma toalha para ele e disse: enrola. O homem não entrou com uma bermuda até o joelho. O frade disse assim: enrola. Eu vi uma moça na porta do Vaticano chorando desesperada porque iam viajar no dia seguinte e ela tinha uma bermuda até o joelho e o padre disse: aqui tu não entra vestida desse jeito. Na Romana, né? Agora, em Filadélfia, não tinha nenhum funcionário. Você entendeu? Entendeu ou não entendeu? Quem entendeu aí? As 2 colunas estão lá, a porta está lá, a porta de entrada está lá, as 2 colunas estão lá, mas não tem nenhum funcionário na igreja de Filadélfia. Então, queridos, meu desejo é que a gente possa ser motivado, sabe, a buscar mais, porque hoje tudo no mundo conspira contra a fé cristã. Tudo no mundo conspira. Seja em que área for, eu não vou nem citar, em que área, em todas as áreas, tudo conspira contra a fé cristã. E desde os conselhos que os amigos não convertidos dão, até os últimos livros da literatura mais recente, até obras de arte, tudo conspira contra a genuína fé cristã. E além disso, tem todo esse outro grupo que eu falei para vocês, que também existe. Então, para nós, hoje vale aquilo que está em Isaías 26. Vamos ler todos juntos. Vamos lá? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Versículo 21. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Coloca o versículo 20. Entra no teu quarto e fecha a porta, significa hoje para nós, não se deixe contaminar. Não se deixe contaminar. Sabe, ora, me dá, Senhor, entendimento. Ilumina os olhos do meu entendimento. Eu leio a palavra, eu estou conhecendo a palavra, ilumina os olhos do meu entendimento. Isso é do Senhor ou não é do Senhor? Mostra-me, Senhor. Lembra-me os versículos onde o Senhor falou a respeito desse assunto para que eu possa encontrá-los e para que eu possa checar se realmente é assim. Amém? Então, vamos orar? A palavra é curta hoje, para que você tenha tempo, né? Eu vou sair daqui, você pode vir aqui. Ó,
o altar só pega fogo se tem sacrifício nele. Espera um pouquinho, pode sentar um pouco aí. Vou explicar uma coisa para você. Se não tem sacrifício, não tem fogo. Onde tem sacrifício, tem fogo. Muitas vezes, muitos cristãos, eles não entendem. Porque aqui, ó, uma coisa que o Senhor está me lembrando, que eu pensei hoje de tarde. Sim, Senhor. Os irmãos de Filadélfia, tudo aquilo que se metia entre eles e Deus, eles tiraram, eles afastaram. Tá? Então, assim, hoje, nós vivemos uma situação que a todo momento, pratos muito, como é que eu vou dizer para você, assim, muito atraentes, nos são oferecidos. E há situações, outro tipo de situações, vou citar uma, por exemplo, numa família onde um cônjuge, seja o homem, seja a mulher, um deles é convertido e o outro não. Aí a palavra de Deus diz que se aquele que não é convertido aceita viver a vida comum do lar, deixa quieto, porque Deus pode, né, fazer a obra. Agora, se quer, vamos dizer assim, te obrigar de alguma forma, aí já é o caso de pensar. Tá? É o caso de orar e de pensar. Mas não, a palavra de Deus não diz, larga o cônjuge que não é convertido. Então alguém, né, o outro cônjuge, essa pessoa, por que eu tinha cabeça? Não é convertido, eu vou largar mesmo. Não é isso que Deus diz. Não é isso que Deus diz. Tudo aquilo que nós não estamos dispostos, presta atenção, tudo aquilo que nós não estamos dispostos a largar, porque está nos separando de Jesus, é um ídolo. Tudo aquilo que não estamos dispostos a largar, porque está nos impedindo de ter intimidade com Jesus, é um ídolo. Isso não quer dizer que o cônjuge não convertido seja o teu ídolo. Isso quer dizer que se está ali e permite que, não, você vai, né? Para mim tá bom assim, mas você vai e tal. Ninguém tem autorização para dizer assim, não quero mais porque eu sou santo e você é pecador ou pecadora. Ninguém tem essa autorização. A única coisa que é um ídolo é aquilo que se interpõe entre você e Jesus, que faz com que o teu amor por Jesus seja menor e maior para o ídolo. Então, o altar tem fogo quando tem sacrifício. E quando tem sacrifício no altar é porque não tem ídolo. É porque aquele que sacrifica é o próprio sacrifício. Está aqui, Senhor, meu corpo, eu te ofereço meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. O que eu faço com esse corpo, eu faço para a tua glória e para teu louvor. Então, o fogo vem. Expliquei ou compliquei? Expliquei? Glória a Deus. Porque, queridos, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Mas aqui, nas cartas, o Senhor Jesus fala uma coisa muito importante que nós também precisamos saber. Aqui na 1:20, ele diz assim, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aí ele fala que onde é que está aqui? Ele tem as 7 estrelas, estão na destra do Senhor. Sabe quando você consegue, quando eu consigo andar pelo caminho estreito? Quando eu for como esse que está na mão. As 7 estrelas são os anjos, né? Tem gente que pensa que são só seres espirituais, mas anjos são, a palavra no original é mensageiros. Aqui pode ser os mensageiros da igreja, os responsáveis da igreja. Entendeu? Mas se você e eu, se nós quisermos andar pelo caminho estreito, nós temos que estar dentro da mão dele. Não tem outro jeito de acertar esse caminho. E este caminho vai exigir que todo e qualquer ídolo na nossa vida seja desmascarado para nós mesmos, não para os outros. E nem que o outro desmascare para nós. Desmascarado e abandonado. Por quê?
porque aqui eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Muito bem, Senhor. Eu vou me fechar no meu quarto, evitar, deixar de lado toda a contaminação e me preparar e andar sempre com o Senhor. Amém? Então, quem pode fazer isso por nós? Será que nós mesmos podemos fazer isso por nós? Quanto a mim, eu tenho certeza que não. Porque tenho pouca força e porque o Senhor disse que sem Ele eu nada posso fazer. É pelo Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas o coração tem que querer. Tem que querer. O coração tem que querer. O coração tem que querer. O coração tem que querer, igreja. O coração tem que dizer, eu não abro mão de ti. Eu não te largo. Igual Jacó lutou com o anjo lá no Vale de Jaboque. Não te solto enquanto você não me dar a bênção. Não te solto, Senhor, enquanto o Senhor não me colocar dentro da palma da sua mão, para que eu possa andar pelo caminho estreito, guiada pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra. Amém?